a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Queridos, quem veio para ouvir a voz de Deus, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Diga amém. Sentado mesmo, curve as suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por todas as coisas. Te damos graças, Deus, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Te damos graças pela palavra liberada na abertura deste culto. Te damos graças pelo privilégio que é ofertar e entregar os nossos dízimos no teu altar. Te damos graças, Deus, porque o Senhor nos reuniu nesta noite aqui com o objetivo de falar e ministrar aos nossos corações. Sabe, Deus, nós temos desejos, temos carências que precisam ser supridas pela tua palavra. Senhor, o Senhor conhece a nossa necessidade e a direção que precisamos tomar. Eu peço, Espírito Santo, que a palavra ministrada neste altar seja alimento para os teus filhos, seja direção para os teus filhos. Que a palavra ministrada neste altar revele destinos. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. E que o nosso coração, ó Pai, seja como aquela boa terra, que está apta a receber a boa semente do Evangelho. Assim nós oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Queridos, a Bíblia nos conta uma história que começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama a Abraão, e faz uma promessa para ele. Em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa a Abraão e revelou a Abraão um propósito. Qual seria o propósito, pastor? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia um propósito estabelecido na vida de Abraão. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Deus queria um povo seu, uma nação, uma propriedade peculiar, uma nação sacerdotal. E para o cumprimento dessa promessa, para a realização desse propósito, Deus, Ele não levanta um povo, Deus levanta um homem. Deus não escolhe uma nação para chamar de sua. Deus escolhe um homem para que desse homem ele pudesse formar uma nação para chamar de sua. E eu aprendo aqui que Deus não tem pressa em realizar propósito. Quando Deus tem um propósito em nossas vidas, nós queremos olhar a linha de chegada, nós queremos até mesmo desenhar um mapa para Deus. Deus, por aqui vai dar mais certo. Deus, eu queria tanto que fosse assim, se fosse assim ia ser tão bom. Mas enquanto você está tentando imaginar como Deus vai fazer, no céu, Deus já tem um propósito traçado, um plano elaborado e um destino preparado para a sua vida. Deus não tem pressa para realizar propósito. Olha, Deus queria formar uma grande nação. E para formar uma grande nação, Deus escolhe um casal de idoso estéril. As coisas com Deus são diferentes, porque às vezes nós achamos que vai tudo melhorar. Quando Deus nos dá uma palavra, nós achamos agora as coisas vão melhorar. Quando Deus nos revela um destino, nós achamos agora as coisas vão clarear para mim. E a partir do momento que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, parece que as coisas complicam, parece que as portas se fecham, parece que a situação
piora, parece que a situação fica mais complicada. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida para dizer que o propósito estabelecido por Deus na sua vida, ele não depende da circunstância que você enxerga. O propósito de Deus na sua vida transcende ao seu conhecimento, é muito maior do que você possa imaginar. E ainda que Deus esteja começando tudo pequeno, tudo difícil, tudo de um jeito que você não entenda, eu quero liberar uma palavra para o teu coração essa noite: descansa no Senhor, porque ainda que você não esteja entendendo nada, Deus vai cumprir o propósito que estabeleceu na sua vida. Aleluia. Parece que Deus complica as coisas, pastor. Realmente Deus complica. E sabe por que Deus complica? Para que todo mundo possa olhar e dizer: foi o Senhor que fez. Para que todo mundo possa olhar e dizer: só o Senhor poderia ter feito. Aleluia. A Bíblia diz que fizeram uma batalha, um duelo, no alto do Monte Carmelo, onde Elias disse assim para os profetas de Baal, os 850 profetas: olha, clame ao seu Deus, clame aos seus deuses, Baal e Astarote, clamem a eles, faça o que vocês quiserem, e eu vou clamar o meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que eles passaram o dia inteiro se cortando, dançando, sacrificando, e não houve resposta. Quando Elias foi para o sacrifício, Elias cavou uma vala ao redor do sacrifício e jogou água sobre o sacrifício, até que a água enchesse toda aquela valeta. E alguém dizia assim: como que vai colocar fogo aonde está cheio de água? Mas quando Elias clama, imediatamente a resposta vem, e fogo desce do céu. E quando o fogo desce do céu, todos olham para aquilo e dizem: só o Senhor é Deus. Sabe por que eles disseram só o Senhor é Deus? Porque só o Senhor poderia ter feito aquilo que mais ninguém poderia fazer. Levante a sua mão, eu quero profetizar na sua vida. Quando o propósito de Deus começar a se manifestar, todos olharão para você e dirão: realmente só o Senhor é Deus na vida dele, só o Senhor é Deus na vida dela, porque só Deus poderia ter feito aquilo. Quem crê nisso, aplauda o Senhor, adore o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa interessante. Deus quer uma nação, mas para começar a nação, Deus escolhe um casal de idosos, que além de idoso, era estéril, que não gerava filhos. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem os seus filhos e formam-se as 12 tribos. Israel, Jacó, tem um filho chamado José. José é levado, traído pelos seus irmãos, é levado para o Egito. No Egito, José é preso injustamente, mas sai da cadeia e se torna governador. Naquele momento que José é governador do Egito, José manda buscar os seus pais e os seus irmãos, porque a terra atravessava um período de 7 anos de seca, de fome, de miséria. E como José, com a inteligência que Deus havia dado a ele, com a sabedoria que Deus havia dado a ele, ele consegue transformar os 7 anos de prosperidade que antecederam em estoque para atravessar os 7 anos de crise, de fome. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que prosperidade é dom de Deus. Quem acredita assim? A Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. Essa semana eu conversava com alguém próspero e dizia para essa pessoa: não queira imaginar que você tem o que tem porque não, pastor, simplesmente apareceu, Deus quis fazer. Não, Deus te deu um dom, você tem o dom da prosperidade. Eu até brincava para essa pessoa: se você me der 5 mil reais, eu vou comprar um iPhone.
Mas se eu te der 5 mil reais, daqui a um ano você vai ter transformado em 20, 25, você vai multiplicar, você vai granjear. Por quê? Porque você tem o dom da prosperidade. José tinha esse dom, José sabia administrar. E no período que José administrou o Egito, no período que José governou o Egito, ele traz os seus pais, porque a terra inteira estava passando fome. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa comigo. A família de José morava em Canaã, na terra da promessa. Mas como teve uma fome por toda a terra, José manda buscar os seus pais, e a sua família sai de Canaã, sai da terra da promessa, e vem até o Egito, porque no Egito tinha comida que José tinha estocado. O problema, irmãos, é que passaram-se os 7 anos da crise. A crise acabou. A fome acabou. Israel se acostumou a viver no Egito. O problema agora é que Israel não quer voltar para Canaã, porque é confortável viver no Egito. No Egito tem prosperidade, no Egito tem comida sobrando, e no Egito o governador é da minha família. Quem manda em tudo isso aqui é o tio José. Quem manda em tudo isso aqui é lá de casa. Agora você acha que eu vou sair do Egito, que tem aquele belíssimo rio Nilo, que tem água, que tem comida, que tem prosperidade, que o tio Zé está governando? Você acha que eu vou sair daqui e voltar para trás para Canaã? Vou não. Aqui está bom. E o problema é que nós esquecemos que o propósito de Deus tem tempo determinado. A Bíblia diz em Eclesiastes que para todas as coisas há tempo e modo. Diga para a pessoa que está perto de você, só para você não esquecer: para todas as coisas existe um tempo e um modo. Existem tempos. Pastor, Deus é eterno. Deus é eterno. Pastor, Deus não muda. Realmente, Deus não muda, mas os tempos mudam. E porque os tempos mudam, nós mudamos. Nós não somos eternos. Deus é. Ah, pastor, por que as coisas mudaram? Quer dizer que Deus mudou? Não, Deus não mudou, mas as coisas mudaram. Os tempos mudaram. E nós temos que aprender a nos direcionar em cada tempo de Deus nas nossas vidas. Eu vou dizer de novo: nós precisamos aprender a nos mover conforme o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que às vezes é tempo de chorar e nós choramos, mas às vezes é tempo de rir e nós temos que rir. Às vezes é tempo de plantar e nós plantamos, mas chega o tempo da colheita e nós vamos colher. Existe o tempo de abraçar e nós nos abraçamos, mas existe o tempo de se afastar e nós precisamos nos afastar. O problema é que quando chega o tempo de afastar, nós ficamos com dó, ficamos com pena, ficamos com sentimentos e não queremos largar aquilo que Deus já disse que deve ser largado. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra? Existem tempos determinados para as nossas vidas. Pastor, mas Deus mandou abraçar, mandou, mas agora Deus mandou largar, então larga. Pastor, Deus mandou eu ir, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Tá bom, mas Deus mandou você sair já, você não está entendendo. A Bíblia diz que Israel estava peregrinando no deserto, e a presença de Deus se manifestou sobre Israel como uma nuvem que fazia sombra durante o dia, e uma nuvem de fogo que os esquentava durante a noite. E Deus deu uma ordem a Israel: quando a nuvem baixar, vocês param o acampamento, mas o dia que a nuvem se levantar, vocês desarmam o acampamento e fiquem preparados para partir. Partir para onde, Deus? Para onde a nuvem for. Para onde a nuvem for, você vai debaixo da nuvem.
Porque debaixo da nuvem tem codorniz na porta todo dia de manhã. Debaixo da nuvem tem maná na porta. Debaixo da nuvem tem água. Debaixo da nuvem a serpente não mata. Debaixo da nuvem o calor do deserto não mata. Mas se a nuvem for e você ficar, você perde a proteção e a bênção de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que existe um tempo estabelecido para as nossas vidas. E se o tempo de Deus para você é ir, vá. Pastor, por que está mudando tudo, pastor? Pastor, estava tão tranquilo, pastor, estava tão confortável, pastor, as coisas estavam indo tão bem, de repente mudou tudo. Será que é prova? Será que é deserto? Será que Deus está me castigando? Não, é porque Deus está mudando o tempo na tua vida. E eu quero declarar uma palavra sobre você. Quando o tempo de Deus muda, é porque você está se dirigindo para mais perto da terra prometida. Aleluia! Todas as vezes que a nuvem se move, Deus está te levando para o seu destino. Todas as vezes que a nuvem se move, Deus está te direcionando para debaixo do propósito que Ele estabeleceu. Aleluia! O problema é que ninguém queria voltar para casa mais. Só que eles não contavam com uma coisa: José morreu. Eles se esqueceram que uma hora José morreria. Eles não contavam que o tio Zé, que era o governador, o tio Zé que, não, quem está lá é meu peixe. Quem está lá no palácio lá é parente, fica tranquilo, a gente está tranquilo aqui. Só que o tio Zé morreu. José morre. E contam os historiadores que naquele período o Egito era governado por estrangeiros. E José foi um dos estrangeiros que governou o Egito. As dinastias não eram pessoas nascidas no Egito, mas estrangeiros. De forma que os egípcios começaram a pegar raiva de estrangeiro, porque eles viam estrangeiros governando sobre eles. E depois que José morre, surge uma nova dinastia governando o Egito. E essa dinastia era oriunda do Egito, eram egípcios de fato. E agora eles começam a governar com um sentimento de nacionalismo. E eles começam agora a se proteger. Cerca de 60 anos depois que José morre, os egípcios começaram a perceber que o povo de Israel estava se multiplicando muito. Tinha mais israelita do que egípcio dentro do território. E agora eles começam a ficar incomodados com aquilo. E o que eles fazem? Eles conseguem escravizar o povo de Deus. O povo hebreu, descendente de Israel, os filhos de Abraão, parentes de José, que antes eram parentes do governador, agora se tornaram escravos. Por quê? Porque José morreu. E a Bíblia diz no Êxodo que se levantou um governo que não conhecia José. E ele não tinha compromisso nenhum com o povo hebreu. E eu quero mais que o povo hebreu se torne escravo. Porque afinal de contas, eles invadiram a nossa terra. Eles são estrangeiros na nossa terra. E eles começam a oprimir Israel. Eles começam a oprimir o povo de Deus. Eles começam agora a castigar o povo de Deus. E tornam eles escravos. Colocam eles para produzir tijolos de barro. Colocam eles para produzir aquelas grandes obras do Egito Antigo. Há a possibilidade que os nossos irmãos hebreus participaram de um período daquela construção. Existem pedras nas pirâmides que um helicóptero não consegue levantar. Mas os nossos irmãos hebreus colocaram lá. Escravizados, debaixo de chicote, debaixo de surra. E a Bíblia diz que o povo se lembrou de Deus e começou a clamar.
E agora o povo começa a orar dizendo: Senhor, nos socorra, Senhor, nos tire daqui, Senhor, nos liberta, Senhor, nos arranca dessa opressão, Senhor, nos arranca dessa situação. E a Bíblia diz no Êxodo capítulo 3 que Deus se lembrou de Israel. Eu tenho uma palavra sobre a sua vida: Deus não se esquece de seus propósitos. Levante a mão e receba essa palavra: Deus não se esquece dos seus propósitos. Os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida estão em memorial diante dele. Os propósitos que Deus estabeleceu para a tua casa estão escritos na eternidade diante dele. E Deus não vai se esquecer de nenhuma vírgula que ele disse ao teu respeito. E tudo aquilo que ele disse vai se cumprir, diz o Senhor. Aleluia. Deus se lembrou de Israel. Só que acontece um problema aqui. Sabe qual é o problema? O problema é que Deus não se esquece de propósito, mas nós nos esquecemos. O problema é que não foi Deus que mandou a adversidade. Foi a escolha dos hebreus de ficarem no Egito que provocou a adversidade. Quem está entendendo isso? Ah, pastor, Deus permitiu que fôssemos castigados. Por que você não muda a frase? Pastor, a consequência das minhas escolhas me geraram adversidades. Pastor, as consequências das minhas decisões me colocaram na situação que eu estou vivendo. Não foi Deus quem fez, não foi Deus quem castigou. Foi a minha escolha que me trouxe para esse momento. Mas o que eu aprendo aqui é que adversidades não anulam propósitos. Adversidades não anulam propósitos. O que você está vivendo hoje, apesar de ser uma adversidade, não muda as promessas que Deus fez para a tua vida. As adversidades que você porventura possa enfrentar não mudam o propósito que Deus estabeleceu a respeito da tua história. O que Deus estabeleceu a respeito da tua história permanece de pé. E eu vou mais além: as adversidades que você atravessa hoje são apenas o impulso de Deus para te levar para o seu destino. As adversidades que você atravessa hoje é Deus te impulsionando para o centro da vontade dele. Os ventos que sopram e você fica preocupado: pastor, o vento está soprando, o vento está soprando. Se você está preocupado porque o vento está soprando, me permita ser profeta na tua vida e dizer: o vento que está soprando só está empurrando a sua embarcação para mais próximo do teu destino. Não se preocupa com o vento não vai virar o barco, o vento não vai matar quem está no barco, o vento vai te empurrar para o teu destino de maneira mais rápida. Quanto mais forte o vento, mais rápido você chega no seu destino. Aleluia. Pastor, por que o vento começou a soprar? Porque você estava acomodado. Pastor, por que o vento começou a soprar? Porque você estava tranquilo num lugar que não era para que você estivesse. Pastor, por que o vento começou a soprar? Porque Deus precisava te tirar do lugar que você estava. E o vento foi uma forma de Deus te despertar que é hora de partir. A adversidade que Israel passa, a adversidade que Israel enfrenta, o sofrimento que Israel vive, foi uma forma de Deus dizer: eu preciso te tirar daqui. Quem está entendendo isso? Pastor, por que Deus não tirou Israel? Porque Israel não queria sair. E Deus respeita vontades. Vou dizer de novo: Deus respeita as suas vontades. E apesar de que a vida que você está vivendo não é o plano de Deus, se você quiser continuar vivendo essa vida, Deus respeita a sua vontade. Se as escolhas que você tem feito não são o plano de Deus para a sua vida, estão destruindo a sua vida, mas você insiste em viver isso, Deus respeita as suas vontades. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu poder de escolha,
Deus nos deu poder de decisão. Israel estava vivendo muito bem no Egito, até o dia que Deus disse assim: Israel precisa sair, e eu vou mostrar para Israel o que é viver sem a minha bênção. Queridos, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui, porque é muito sério isso. Talvez seja a resposta de Deus que você veio buscar essa noite. Pastor, por que Deus castigou Israel? Deus não castigou Israel. O que Deus fez foi mostrar para Israel como se vive sem a bênção dele. O que Deus fez foi mostrar para Israel como é viver sem a bênção de Deus. O que Deus faz é dizer assim: eu estou tirando sobre vocês a minha mão, estou deixando vocês viver conforme as suas próprias escolhas. A partir desse momento Israel começa a sofrer, e agora Israel clama a Deus dizendo: Senhor, nós não queremos continuar assim. E a proposta de Deus é: então volte para debaixo do propósito, porque debaixo do propósito eu cuido de vocês. Levante a sua mão. Deus quer cuidar de você. Levante a sua mão. Deus está te esperando debaixo do propósito. Diga para quem está perto de você: Deus está te esperando no propósito. Aleluia. Pastor, então quer dizer que Deus castigou Israel? Não, Deus só tirou a mão. Quando Deus, aprenda isso, quando Deus quer te mover, e você não quer entender o mover de Deus, o que Deus faz? Ele tira a mão. Por quê, pastor? Porque é Deus dizendo assim: olha, você está aqui, a minha mão está sobre você, só que agora o meu propósito para você é esse, e você quer permanecer aqui. Você permanece, mas fora da proteção. Pastor, o que eu preciso? Voltar para debaixo da mão de Deus. Salmo 91: aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só existe descanso debaixo da sombra dele. Só existe descanso debaixo da sombra de Deus. E o problema é que nós queremos ficar fora da sombra, e quando nós decidimos viver a nossa maneira, fora da sombra de Deus, as consequências chegam, a conta chega, a fatura chega, e aí nós nos lembramos que eu preciso voltar para debaixo da sombra. É como o filho pródigo. O versículo chave da história do filho pródigo, o versículo chave da história do filho pródigo é o versículo que diz assim: e caindo em si, disse: na casa de meu pai tem prosperidade. E caindo em si, disse. Essa é a chave da história do filho pródigo. O dia que ele cai em si. Eu poderia nessa noite pregar para você dizendo: Deus vai mudar a tua história, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai fazer um milagre. Quem quer milagre? Quem quer milagre? Eu estou aqui para dizer: Deus tem uma bênção esperando por você, debaixo do propósito que Ele estabeleceu. Se você quer viver e desfrutar das bênçãos de Deus, se mova da circunstância que você vive e venha para debaixo do propósito que Ele estabeleceu. Aleluia! Pastor, por que o senhor não começa a profetizar que vai acontecer, que vai acontecer? Porque você vai sair daqui alegre dizendo: vai acontecer, porque o pastor disse que vai acontecer, e eu vou ficar esperando acontecer. E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque quando Israel clamou dizendo: Deus, estão nos afligindo, Deus, estamos sendo maltratados, Deus, estamos sendo feitos escravos, Deus, não faz alguma coisa. Sabe o que eles queriam? Que Deus transformasse o governo do Egito.
para um governo que cuidasse deles como o governo anterior cuidava. Quando eles dizem: Deus, estão nos maltratando, eles queriam dizer: Deus, muda o governo. Mas a resposta de Deus é: eu vou mudar você. A resposta de Deus é: eu não vou mudar o governo, eu vou te tirar debaixo desse governo e vou te levar para o meu governo. Eu vou dizer de novo para você que não entendeu: pastor, eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que Deus mude o meu casamento, eu quero que Deus mude a minha casa. Deus não vai começar mudando lá, Deus vai começar mudando você e vai trazer você para debaixo do governo dele. E quando você estiver debaixo do governo dele, as coisas vão mudar na sua vida. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu quero que Deus mude. Muda o que? Muda tudo ao meu redor. E Deus nos reuniu nessa noite para dizer: eu não estou disposto a mudar o teu redor, eu estou disposto a mudar você. Eu estou disposto a tirar você da circunstância que você vive, da realidade que você vive, e colocar você debaixo do meu governo, debaixo da minha direção, debaixo dos meus cuidados. E quando você estiver debaixo dos meus cuidados, não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar água, não vai faltar paz, não vai faltar descanso, não vai faltar cuidado. Mas tudo isso não está debaixo do governo do Egito, tudo isso está debaixo do meu governo. Aleluia, aleluia. A bênção que você espera em Deus não está debaixo da sua vontade, está debaixo da vontade dele. A bênção que você espera em Deus, a bênção que você precisa viver em Deus, não está debaixo das suas vontades, mas está de acordo com as vontades dele. Aleluia. Pastor, mas é estranho, porque o Egito tinha rio, tinha comida em abundância, tinha trabalho, tinha tudo. E agora Deus diz para Israel assim: eu quero que vocês saiam daqui e vão para o deserto. Pastor, a coisa piora, porque Deus tira eles de escravo para ser peregrino no deserto. Pastor, eu olho para trás e vejo o Egito. Estava ruim, mas quando eu olho para frente, eu vejo o Mar Vermelho, eu vejo o deserto. Está pior. Deixa eu dizer uma coisa para você: é melhor estar no deserto com Deus do que no jardim com a serpente. É melhor estar no deserto debaixo da mão de Deus do que debaixo do governo opressor do Egito. Aleluia. Pastor, mas é deserto. Deus está lá? Está. Partiu o deserto. Pastor, mas é Mar Vermelho. Deus está comigo? Tá. Partiu o Mar Vermelho. Porque se não abrir eu vou passar por cima, mas eu vou viver os cuidados de Deus para a minha vida. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 64 anos depois que José morre, existe uma lei no Egito. Por quê? Porque o Egito começou enquanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó castigava, mais criança nascia, mais o Egito ficava, mais o povo hebreu ficava forte. Quanto maior a opressão, maior o crescimento. Eu vou dizer de novo: quanto maior a opressão, maior o crescimento. Se não entendeu, eu vou repetir até você entender. Quanto maior a opressão, maior o crescimento. Aleluia. E o povo começou a crescer. E aí Faraó colocou uma ordem: nasceu um menino hebreu, varão mata. E aí tem um problema. Chega, dá uma raiva quando o pregador fala isso, né? Agora eu vou começar a mensagem. Mas é rápido, irmãos. É porque eu queria falar sobre a mãe de Moisés. Agora Joquebede tem uma escolha. A mãe de Moisés tem uma escolha. Porque a criança nasce, e é um menino. Nasce um menino na casa de Joquebede e Anrão. E a Bíblia diz que o menino era muito formoso. A Bíblia diz que o menino era diferente dos demais. Joquebede e Anrão já tinham 2 filhos, Miriam a mais velha
e Arão, o mais novo. Agora nasce mais um menino. E agora Joquebede, a mãe de Moisés, esconde o menino dentro de casa. Por quê? Porque a ordem era para matar todos os meninos. E se descobrisse que tinha um menino recém-nascido, os soldados romanos iam lá e iam matar ele. E agora, Joquebede, percebendo que o menino era formoso, que o menino era especial, era mais bonito, mais perfeito. Pastor, como era o menino? Eu não sei, mas a Bíblia faz questão de frisar em 2 lugares diferentes, no Antigo e no Novo Testamento, que o menino era muito belo, era muito formoso, era diferente dos demais. A mãe decide esconder o menino por 3 meses. Só que chega um momento que não dá para esconder o projeto. Chega um momento que não dá para esconder o propósito. Se Deus tem um propósito nisso, chega um momento que não dá para segurar mais o propósito em casa. Chega um momento que não dá mais para acobertar o propósito. Chega um momento que não dá mais para fingir que o propósito não existe. Chega um momento que não dá mais para ignorar o propósito de Deus. Chega um momento que o propósito de Deus começa a crescer de um jeito que não tem mais como segurar. Eu vou dizer porque tem gente que não está entendendo. O propósito de Deus, quando se manifesta na sua vida, ele começa a crescer e tomar proporções que você pode não querer, você pode não acreditar, você pode não entender, você pode ficar com medo, mas o propósito de Deus vai tomando forma, vai tomando corpo, e chega um momento que não dá para esconder o propósito. Não dá para simplesmente ignorar e dizer, deixa para lá. A gente podia fazer isso. Deixa para lá. Vou mexer com isso não. Deixa quieto isso aí. Vou caçar problema para minha cabeça. Não. Deixa eu quieto. Mas se é propósito, cresce. Se é propósito, não tem como esconder. Se é propósito, ele vai crescendo. Se é propósito, ele começa a incomodar, porque o propósito escondido incomoda. Ele precisa ir para fora, ele precisa expandir. Pastor, mas todo mundo quer matar o propósito. Pastor, o propósito está jurado de morte. Mas se o propósito é de Deus, não há morte que chegue nele, não há destruição que chegue nele. Se o propósito é de Deus, ele vai se cumprir. Levante a mão, eu quero profetizar. Se o que você tem para viver é de Deus, se o propósito da sua vida é de Deus, pode estar jurado de morte, pode estar fadado ao fracasso, se é de Deus, vai prosperar. Pastor, mas o tempo não é favorável. E quem disse que Deus precisa de tempo favorável para frutificar propósito? Todo o propósito de Deus cresceu em tempo de crise. Todo o propósito de Deus se agigantou em tempos de adversidade. Tem gente que veio aqui hoje precisando ouvir essa palavra, e tem gente que veio aqui hoje precisando de uma direção, e eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida. Não tenha medo do tempo da adversidade, porque propósito de Deus só cresce no tempo da adversidade. Quanto maior a adversidade, maior será o crescimento do propósito de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Moisés não era só um filho, Moisés era um propósito. Pastor, e agora? Agora a mãe de Moisés tem um problema, porque ela não sabe o que fazer com o propósito. Porque como mãe, ela quer cuidar. Como mãe, ela quer abraçar. Como mãe, ela quer ter o controle. Se tem uma coisa que mãe gosta, é ter o controle, né? Controla tudo se deixar. Isso é bom demais, porque quando a mãe está controlando é coisa boa. Porque mãe só quer o melhor. Mas chega um momento que o controle de Joquebede é perigoso para Moisés. Eu vou dizer de novo. Chega um momento que tentar controlar do seu jeito é perigoso. Sabe qual foi a maior prova de amor de Joquebede, mãe do menino? Sabe qual foi a maior prova de amor que ela prestou para o seu filho? Colocar ele no rio e virar as costas. Pastor, o senhor está ficando doido?
Eu quero encerrar aqui. A maior prova de amor daquela mãe foi quando ela colocou o menino num cesto e virou as costas. Pastor, mas ela é mãe, ela tinha que cuidar, ela tinha que controlar, ela tinha que ficar dentro de casa com o menino. Ela vai para o rio. As margens do Nilo são cheias de junco, que é uma planta aquática, uma planta que serve para fazer papel, serve para muita coisa. E ela pega aqueles juncos, faz uma arquinha, um barquinho, um cesto, coloca o menino dentro do cesto, 3 meses. Coloca o menino dentro do cesto e coloca nas margens do rio Nilo. Eu já vi pregador dizer que o menino desceu o rio abaixo até chegar na princesa. Eu já vi pregador ir mais longe e dizer que o cesto subiu o rio acima, contra a correnteza. Eu vou ficar só com a Bíblia. A Bíblia diz que o menino foi colocado na margem do rio. E pronto, tá bom, né? Só a Bíblia é o suficiente. O cesto foi colocado na margem, não foi colocado no leito do rio. A correnteza não levou o cesto, ele foi colocado às margens. Ela colocou o cesto com a criança nas margens do rio, virou as costas e foi embora. E essa foi a maior prova de amor que ela podia dar àquela criança. Por quê, pastor? Porque ela provou que confia no Deus do propósito. Quando ela tira a criança das suas mãos e coloca no cesto, ela está dizendo: Deus, na minha mão vai morrer, mas na tua vai viver. Deus, na minha casa vai morrer, mas nas tuas o Senhor vai cuidar. Deus, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Deus, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Deus, eu não sei como faz, mas o Senhor sabe. Deus, eu estou colocando nas tuas mãos. Isso é fé. Um espírito edificado na fé nos faz abrir mão do controle da situação. Eu vou dizer de novo porque isso é frase para anotar. Um espírito edificado em fé nos leva a abrir mão do controle. A fé tira o controle das suas mãos e coloca nas mãos de Deus. A fé tira o controle das nossas mãos de maneira que nós não sabemos mais como vai ser. Pastor, como vai ser? Não sei, mas está na mão de Deus. Isso é fé. Um espírito edificado em fé nos leva para o rio. Se coloque em pé comigo, por favor. Um espírito que opera em uma fé mais alta nos leva para o rio. E sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos nos encontrar com o rio. Deus não te trouxe aqui para dizer: eu vou fazer tudo o que você quer do jeitinho que você falou. Não. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu marquei um encontro com você no rio. Eu marquei um encontro com você num ambiente em que você abre mão de tentar controlar tudo. Deus marcou conosco nessa noite um encontro no rio, onde nós abrimos mão de decidir tudo. Onde nós abrimos mão do poder de decisão. Pastor, o que é isso, pastor? O senhor pregou domingo passado que nós somos reis e sacerdotes em Cristo. Porque em Cristo não sou eu que governo, mas Ele governa em mim. Em Cristo eu tenho a mente de Cristo. Em Cristo eu sou guiado pelo Espírito. João capítulo 3 diz que o vento sopra e você ouve a sua voz. E assim é o Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito ouve a voz do Espírito. E a voz do Espírito hoje está dizendo: vá para o rio. A voz do Espírito está dizendo: abra mão de querer controlar tudo. A voz do Espírito está dizendo: abre mão de querer achar que você sabe o que é melhor. A voz do Espírito está dizendo: abre mão hoje
de querer achar que a sua opinião é a certa. Abre mão hoje de querer imaginar que você sabe o que é melhor. Por quê, pastor? Porque você conhece um pouco do passado, um pedaço do presente e nada do futuro. Mas o Deus que controla as nossas vidas, passado, presente e futuro, estão patentes e nus diante da sua vista. Ele é o Senhor do tempo. O tempo está dentro de Deus. Deus está vendo as decisões lá na frente. Deus está vendo o caminho onde vai chegar lá na frente. Então Deus está te dizendo: vá para o rio e larga no rio e coloca nas minhas mãos, porque eu sei o que tenho preparado para você e para sua casa e para sua vida. Aleluia. Eu sei o que eu tenho preparado para você. Aleluia. E deixa eu dizer algo profético para a tua vida. Pastor, o que acontece quando eu levo para o rio? Se prepara para receber essa palavra profética. A Bíblia diz que Joquebede leva o menino para o rio, vira as costas e volta para casa. Mas Miriam, sua irmã mais velha, fica de longe observando tudo. E ela vê quando a rainha, a princesa Tartemis, se aproxima para tomar banho no rio e pega a criança. E quando a princesa pega a criança, e a Bíblia diz que a criança era muito bonita e chama a atenção da princesa, a princesa agora diz: como que eu vou cuidar da criança? Nesse momento, Miriam, a irmã mais velha, se aproxima e diz assim: eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentar o seu filho. Aleluia. Queridos, olha para mim só um minutinho e tenta visualizar essa cena comigo. Tenta visualizar a cena de uma mãe que chega no rio, põe a arca na beira do rio, põe o filho na arca, vira as costas e fala: Deus está nas tuas mãos. Vira as costas e vai embora. E ela está dentro de casa, coração de mãe, querido, sabendo que o filho está lá. De repente, Miriam aparece gritando: mãe, 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 mãe. Talvez a mãe disse assim: pronto, crocodilo matou meu filho. Barquinho virou, aconteceu alguma coisa. E aparece Miriam dizendo: mãe, a princesa está vindo aí. Mãe, a princesa está com seu filho no colo. Mãe, a princesa está trazendo o seu filho para dentro de casa de volta. E tem mais, a senhora vai ter um salário para cuidar do seu filho. Tudo aquilo que você coloca na mão de Deus, Deus coloca na tua mão próspero e abençoado. Tudo aquilo que você leva para as mãos de Deus, volta para as suas mãos carregado de bênção. Nada que você coloca na mão de Deus volta para a sua mão do mesmo jeito. Tudo que você coloca na mão de Deus volta para as suas mãos debaixo da bênção. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e deixe as suas mãos abertas. Eu quero orar com você. Deus marcou um encontro conosco no rio hoje. Deus marcou um encontro conosco hoje para dizer: filho, filho, coloca nas minhas mãos. Deus marcou um encontro conosco hoje para dizer: filho, coloca a tua vida nas minhas mãos. Mas não coloca no rio e fica olhando para ver o que vai acontecer. Não coloca no rio e toda hora volta para ver o que aconteceu. Coloca no rio, vira as costas e vai embora. Prove o teu amor para comigo nisto, confiando em mim. Comece a operar em um nível de fé mais alto a partir de hoje. Comece a operar em um nível de fé que te leva a confiar que o cuidado de Deus é maior do que o teu cuidado, que o controle de Deus é melhor do que o teu controle, que aquilo que Deus tem preparado para você é maior e melhor do que aquilo que você uma vez sonhou e imaginou. Eu quero que você comece a orar agora. Comece a orar.
Comece a colocar nas mãos de Deus a tua vida. Comece a colocar nas mãos de Deus a tua casa. Comece a colocar nas mãos de Deus a tua história. Aquela área da tua vida que está dando errado, coloca ela nas mãos de Deus agora. Aquilo que você sabe que tem um propósito de Deus, mas nunca vai para frente, coloca nas mãos de Deus agora. Pastor, a minha vida sentimental está destruída, ponha nas mãos de Deus. Salmo 37, deleita-te no Senhor, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará, Ele tudo fará, Ele tudo fará. Mas para que Ele faça tem que ter entrega, para que Ele faça tem que ter confiança. Eu te convido agora a entregar na mão de Deus, a confiar em Deus. Arabashurika mandaralabashore kandaralabashurekai. Aí abashuri bikandaralabasheia. Pra aquele que nunca me... Faça uma oração de entrega agora, faça uma oração de entrega. Faça uma oração dizendo: Deus, o teu controle é melhor. Faça uma oração dizendo: Deus, eu confio nas tuas mãos. Faça uma oração dizendo: Deus, eu confio nos teus cuidados. Faça uma oração dizendo: Deus, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque até hoje eu tentei errado, até hoje eu tentei e falhei, até hoje quando eu me levanto eu caio de novo. É por isso que eu me coloco nas tuas mãos, porque nas tuas mãos eu estou seguro, nas tuas mãos eu estou cuidado, na tua mão o propósito acontece, na tua mão o propósito concretiza. E ainda que eu esteja vivendo o período de maior adversidade, se eu estiver nas tuas mãos, vai prosperar. Urakadashu de caço de cai. Eu profetizo um tempo de prosperidade na crise. Eu profetizo um tempo de prosperidade na crise. Eu profetizo um tempo de crescimento na adversidade. Aravashuri kamandoravasederabacaia. Eu profetizo um tempo em que todo mundo olhará para você e vai dizer: eu estou perdendo, como que você está ganhando? Eu estou diminuindo, como que você está crescendo? E você vai poder olhar e dizer: a boa mão de Deus me é favorável. Aleluia. Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Ore na oração do Espírito, na linguagem do Espírito. Ore em mistérios com Deus. Fale em línguas estranhas. Seja edificado na vossa fé santíssima. Arabacabashuri candaravas. Alabanarabashuri camandaravasuri candaravasuriabas. Aleluia. Aleluia. Deus marcou um encontro conosco nas margens do rio esta noite. Deus marcou um encontro conosco nas margens do rio. E a proposta de Deus para você é: entrega e confia. Coloca nas minhas mãos e confie. Coloque nas minhas mãos e descanse. Coloca nas minhas mãos e vai descansar. Coloca nas minhas mãos e desfrute paz. Aravacamandarabashuri candaralabasuri candaravas. Oricandaralabasuri camandaralabashore candaralabas. Aleluia. Alavassou. Abre as suas mãos, eu quero ministrar sobre a tua vida. Abre as suas mãos, eu quero ministrar sobre a sua vida. O Senhor está te convidando para as margens do rio hoje, porque há um tempo de paz te esperando. Há um tempo de paz, de espírito te esperando. Porque quando você se encontrar nas margens do rio e colocar nas mãos de Deus e virar as costas, olha, eu quero profetizar na tua vida que talvez você diga assim: pastor, se eu colocar na mão de Deus, eu vou ficar ansioso. Pastor, eu estou vivendo um período tenso, um período de ansiedade, um período de incerteza. Mas sabe, filhos, quando você coloca no rio, o teu coração é cheio de paz. Sabe, quando você coloca o teu cestinho no rio,
uma paz de Deus invade a tua alma, porque você descansa. Colocar no rio é descansar. Colocar no rio é ir para casa tranquilo. Colocar no rio é colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. Pastor, o senhor está pregando isso, mas o senhor não sabe as contas, os boletos, a luta, a prova. Não, querido, quando você coloca no rio, você descansa, porque você sabe quem está cuidando de todas as coisas. Você sabe quem está cuidando de todas as coisas. Enquanto estiver preso dentro da tua casa, você fica inquieto, ansioso, preocupado. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, você descansa. Feche os seus olhos. Levante bem alto as suas mãos. Eu quero fazer mais uma oração por você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e descansa nele. Habita no esconderijo do Altíssimo, porque na sombra do Onipotente tem descanso. Na sombra do Onipotente tem descanso. E eu ministro agora descanso para a alma aflita. Eu ministro agora descanso para essa alma ansiosa. Eu ministro agora descanso para essa alma inquieta. Eu ministro agora descanso para essa alma agitada. Eu ministro quietude de alma. Porque está batido a minha alma. Espera em Deus e confia nele. Alma, aquieta-te. Alma, cala-te. Silencia-te. Desfruta descanso de Deus agora. Que o agito da tua alma receba a calmaria do Espírito. Vento de Deus sopra nesse lugar, sopra nesse lugar. A mesma brisa suave que soprou na caverna de Elias sopra nesse lugar. Aquela brisa suave que traz quietude, aquela brisa suave que manda a depressão embora, aquela brisa suave que manda o desejo de suicídio embora, aquela brisa suave que traz calmaria, aquela brisa suave que me faz descansar em Deus. Sopra, Espírito, sopra. Sopra, Espírito, sopra. É tempo de descanso de alma. É tempo de descanso. Você sai daqui nessa noite descansado em Deus. Pastor, eu vou sair daqui nessa noite com tudo resolvido. Não, mas vai sair daqui com uma alma descansada em Deus, para visualizar as coisas se resolvendo na tua vida. Eu profetizo que você será surpreendido por Deus. Uma fé que nos leva para o rio, ela gera resultados surpreendentes. Sabe, queridos, uma fé que é capaz de te levar para o rio e entregar tudo, é uma fé que promove resultados surpreendentes. Eu vou ministrar isso de novo na tua vida. Se você tem uma fé que é capaz de te levar para o rio da entrega, essa fé vai produzir resultados surpreendentes na tua vida. A fé que te leva para o rio da entrega, ela surpreende na porta da tua casa com uma notícia maravilhosa. Eu profetizo que na porta da tua casa chegarão notícias de milagre, em nome de Jesus. Levante a mão e declare: eu recebo essa palavra. Eu te convido a adorar o nome do Senhor, aplaudir o nome do Senhor e declarar: eu recebo, eu tomo posse, eu vou viver essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute o que eu vou dizer para a tua vida. A história da libertação de Israel no livro do Êxodo, a história da libertação de Israel no livro do Êxodo, ela não começa com o Mar Vermelho. A história da libertação de Israel no livro do Êxodo não começa com as pragas na casa de Faraó.
A libertação de Israel do livro do Êxodo não começa com Deus mandando o povo sair. A libertação começa no rio da entrega. O milagre de Deus na tua vida começa na entrega. A virada da tua vida começa na entrega. A virada de Deus na tua vida vai começar quando você entregar no rio e colocar tudo nas mãos de Deus. Deus marcou um encontro com você no rio da entrega. Amém. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Aleluia. Podem vos assentar em nome de Jesus. Aleluia. 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 Olha, queridos, eu tenho uma certeza em Deus. Você sai daqui mais leve essa noite. Eu tenho a certeza em Deus. Você sai daqui mais fortalecido essa noite. Eu tenho uma certeza em Deus. Se você recebe essa palavra, você sai daqui sem medo de crescer em tempos de adversidade. Levante as suas mãos. Eu quero liberar mais uma palavra profética sobre a tua vida. Eu profetizo que os filhos da casa de vida, eu profetizo que aqueles que estão debaixo dessa cobertura espiritual, alimentados por esse altar, com os destinos que são revelados nesse lugar, viverão tempos de crescimento, abundância e prosperidade nos tempos de adversidade. Os tempos de adversidade farão o teu crescimento ser exponencial. Eu profetizo que para os filhos dessa cobertura, eu profetizo para os filhos dessa casa, o crescimento será proporcional ao tamanho da adversidade. Diga: eu recebo essa palavra. Amém.